Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Sejam bem-vindos, beleza, rapaziada? Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas. Muito prazer a todos, beleza? Vocês estão no canal De Olho no Vasco, beleza? Aqui a gente tem informações diárias sobre o Vascão, beleza? Rapaziada, para mais um vídeo aqui, beleza? Vamos começar já com a notícia do seguinte, né? A gente viu ontem, né, que o Vascão tá classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil, né? O Vasco que ontem fez um primeiro tempo super excelente, do jeito que você quiser chamar aí, mas foi ótimo. Por mais que era o CSA, o Vasco no jogo de ida não apresentou esse futebol que ele apresentou ontem naquele primeiro tempo. Porque o Vasco apresenta um futebol que é do Vasco, que é que o Vasco tem, mas não apresenta nesses jogos. O Vasco não vem apresentando um bom futebol há 7 jogos, que não ganha. Acho que empatou 4, perdeu 3. E esse número não era para estar acontecendo, porque o Vasco em todos os jogos jogava melhor, tinha mais posse de bola, mas não conseguia acertar o gol, não conseguia finalizar. E rapaziada, isso daí muito vem do Verratti, entendeu? Por mais que o Verratti ontem não tenha feito gol, em praticamente todas as vitórias do Vasco, o Verratti fez gol. Hoje o Verratti tem 21 gols e a gente vai falar dele mais um pouquinho ali no meio do vídeo, beleza? Mas o Verratti é super importante. Mas a gente vai comentar mais sobre o Verratti ali no meio do jogo. Ali no meio do vídeo, beleza? Continuando aqui, o Vasco fez um ótimo primeiro tempo. No início do segundo, leva o gol, cai um pouco de rendimento, né? O Vasco, querendo ou não, ele estava abalado com o gol. Por quê? O Vasco já vem de, para quem viu aí o jogo, o Vasco estava ganhando de 3-1 na Sul-Americana e tomou um empate repentinamente no segundo tempo, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então, querendo ou não, o Vasco, a torcida até escalou um pouco em São Januário. O segundo tempo começou mais fechado, o Vasco ali tenso, beleza? Mas a gente conseguiu levar a vitória. O primeiro tempo aí foi ótimo e a gente conseguiu estar marcando esses 3 gols que foram ótimos pra gente, beleza? E agora vamos falar um pouquinho de Andrés Gomes, né, rapaziada? Que é o novo jogador do Vasco. Foi anunciado nesta quarta-feira pelo Vasco, beleza, rapaziada? Essa sexta-feira é uma sexta-feira de boas notícias. Aqui só tem notícia boa, graças a Deus, né? Nessa sexta-feira, beleza? Mas uma delas é isso aqui, né? O Andrés Gomes, que estava no Rennes da França e agora, né, vai vir pro Vasco. Chegou, acho que ele vai chegar ou chegou nessa sexta-feira para realizar exames. Não joga neste domingo, claramente, porque não vai dar tempo de fazer a inscrição dele, mas provavelmente no meio de semana ele deve jogar, ou se não, deve jogar no próximo final de semana. Eu acho que é mais provável que ele jogue no próximo final de semana, porque semana que vem é mais um preparamento físico para ele, né, assinar contrato, é, fazer exames, para poder depois, né, jogar no final de semana que vem, beleza? Uma boa contratação do Vasco. E mais uma notícia boa, beleza, rapaziada? Esse que tá na tela de vocês é Carlos Cuesta, jogador da seleção colombiana, jogador também do Galatasaray, beleza? Ele hoje está no Galatasaray. O Vasco está com conversas avançadas com ele. Um zagueiro que chega, né? Que pode chegar para agregar mais o Vasco, né? Então, como eu estava falando no começo do vídeo, hoje, nessa sexta-feira, é um dia de boas notícias, né?
e o Vasco estaria de conversas muito avançadas com ele e provavelmente, rapaziada, ele deve ser anunciado na semana que vem, beleza? Então, um zagueiro que o Vasco precisa acertar a zaga, né? Porque hoje o Vasco tem 3 zagueiros, que é Lucas Freitas, Maurício Lemos e João Vitor. O João Vitor ali vem de uma fase, né? De uma má fase também. É, os torcedores pegando no pé dele. Lucas Freitas também não tá lá essas coisas. E o Maurício Lemos vem ali de altos e baixos, ganha uma titularidade aqui, perde no outro jogo. Então o Vasco precisa de zagueiro, mais do que tudo, ele precisa de zagueiro, né? E o Vasco deve fazer essa contratação. Um bom nome, beleza, rapaziada? E como eu falei aquela hora, rapaziada, hoje eu quero falar aqui nesse pouco, né, sobre Pablo Verrete, beleza? Rapaziada, muita gente aí falando, né, que o Verrete não vem desempenhando bom futebol, né, que ele não tem aproveitado as chances que ele tem dentro da área, como claramente ele sempre faz, beleza? Rapaziada, eu vou falar aqui um pouquinho do que eu acho sobre isso. Tem gente falando até que o Verrete tinha que ir pro banco, beleza? Então eu vou esclarecer aqui um pouquinho. Não acho que o Verrete tem que ir pro banco e tal, porque o Verrete, querendo ou não, ele viveu uma má fase também no ano passado, ficou 7 jogos, acho que sem marcar. Todo jogador vive por essa fase de altos e baixos, mas o Verrete é um jogador decisivo também. Querendo ou não, eu não trouxe aqui os números para vocês, rapaziada, mas eu vou trazer em um próximo vídeo, depois do jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, eu vou trazer aqui uns dados para vocês sobre o Verrete, sobre igual todas as vitórias do Vasco, praticamente, sem ser essa do CSA, poucas vezes esse ano o Vasco ganhou sem ter um gol de Pablo Verrete. Contra o Fortaleza, ele marcou 2 gols naquela vitória de 3-0, não foi? 3-0, 3-1. O Verrete marcou naquele jogo, o último jogo que o Vasco tinha ganhado contra o São Paulo, o Verrete também marcou. Naquela partida da Sul-Americana que o Vasco foi eliminado, ele marcou. Então o Verrete, ele é um jogador decisivo, ele é um jogador de área. Nem sempre o jogador vai estar 100%, nem sempre o jogador vai fazer gol, mas isso é normal, rapaziada. Agora em 8 jogos, o Verrete tem 2 gols. É um número baixo para ele, mas só que se você pegar, nem sempre um atacante tem seu melhor desempenho. Mas não é por causa disso, o Verrete é um bom jogador. Com certeza ele vai voltar a marcar gols nos próximos jogos. Na minha opinião, até nesse final de semana, contra o Atlético Mineiro, eu espero que ele volte a marcar. Beleza? Rapaziada, o Vasco, né? Para a última notícia aqui de hoje, o Vasco anunciou nesta sexta-feira também outro reforço. Não é um reforço em si, né? É a volta do Cauã Barros, que estava no América Mineiro, e o Vasco, né, trouxe ele de volta para se agregar ali no time, beleza? Ele volta hoje, o Vasco anuncia, né? Uma boa volta também, beleza, rapaziada, que vai agregar muito nesse time, valeu? Rapaziada, até o momento são essas, né? Hoje foi várias notícias, beleza? 9 minutos de vídeo até. Mas é isso, valeu? Falou, fui, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe um like. Tchau!